Autoridades, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do programa I Am CFO, um podcast voltado a reconstruir a imagem do diretor financeiro que precisa enxergar muito mais do que números, e a gente está aqui para falar sobre economia, finanças, carreira e desenvolvimento pessoal. Você pode acompanhar a gente pelo iTunes, pelo Google Play e também no nosso canal no YouTube. Para mais informações sobre investimentos, economia e empreendedorismo, acesse o meu site www.gvo.com.br. Em primeiro lugar, eu quero pedir desculpas pelo som nas últimas semanas, mas a gente está sempre aprendendo e eu não estava posicionando o microfone da forma correta, e depois de eu ver uns vídeos no YouTube eu aprendi, então hoje o som vai estar um pouquinho melhor. E para começar o nosso programa hoje, eu estou aqui com Heitor Miguel, que desenvolve projetos e oportunidades de negócios nos Estados Unidos, que vai ser o nosso tema de hoje. Heitor, obrigado por ter aceitado aí o convite. Se apresenta para o pessoal que está escutando. Quem que é o Heitor? Qual é o histórico? O que tu faz aqui? Como é que tu ajuda as pessoas nos Estados Unidos? Show. Obrigado pela oportunidade, Daniel, de ter me convidado para participar da entrevista. Eu sou um novo seguidor seu aí, comecei a assistir os seus vídeos e achei bem interessante. Legal, obrigado. Antes de tudo, sou fã de empreendedorismo, então o que você faz, tanto na parte de divulgação quanto na parte profissional, você tem muito disso. E estou aqui para contribuir também com conhecimento e espero que o pessoal, os ouvintes gostem aí, e estamos aí para ajudar. Antes de tudo, gostaria de agradecer a todo mundo que está participando disso e vou contar um pouco da minha trajetória, até onde eu cheguei, como eu me formei. Eu sou advogado formado no Brasil e sempre trabalhei com a parte do business, né, law, do corporate law, que é a parte mais voltada às empresas. E isso foi me aproximando muito de empreendedorismo, sempre gostei muito, sempre li bastante. E eu fui deixando a parte de direito um pouco de lado, né, nos últimos 5, 6 anos praticamente sempre focado na parte de negócios. Sim. Mais. A gente construiu um escritório em São Paulo, no Brasil. Temos 2 negócios, um de law firm, um de advogados. Sim. E um de business, que é a réplica que a gente abriu em Miami. E eu ultimamente acabei realmente centrado nessa parte de fazer negócio mesmo, de empreender e investir. E isso eu acho que nos trouxe aqui mais ou menos na minha carreira, formação de advogado, fiz MBA, fiz um MBM também que voltado para a gestão de negócios. Isso acabou trocando bastante aí a minha visão do que é um negócio e como empreender. Sim. E hoje estamos aqui desenvolvendo e empreendendo nos Estados Unidos. E nesse assunto ainda, todo mundo que é de alguma forma profissional liberal, né? O advogado é de alguma forma um profissional liberal. Sim. Tem uma veia empreendedora já natural, né? Médico, dentista, advogado, contador quando monta o seu próprio escritório. Então não precisa ser administrador para ser empreendedor, né? Não. Isso foi um desafio no começo, né? Porque venho de uma empresa familiar, minhas empresas levam o nome do meu pai ainda hoje. Uhum. Ele trabalha ainda, está super ativo todo dia na luta. E eu achei legal manter isso. Então temos uma empresa chamada Pedro Miguel Law e Pedro Miguel Business. Uhum. E no começo, quando eu me formei, meu pai tinha um escritório, ele e uma secretária, e eu falei, e agora, né? O que eu faço? Pai, deixa eu rachar tudo que você tem aí, vamos dividir? Não. Vai buscar o seu Vai correr atrás do teu negócio. E aí que começou minha carreira. Na verdade, assim, eu já tinha tinha sido empreendedor sem saber, com 15 anos abri uma empresa de montagem e manutenção de computadores. Sim. Durou pouco tempo, anunciava na primeira mão, tudo. Mas meu pai falou, não, esse negócio não está sendo muito bem, tá vindo muito estranho aqui em casa, melhor você fechar. E depois investi em franquia, não deu certo, tal, fiz muitas coisas, mas assim, aí foquei, na verdade, tive empresa de eventos no Brasil. E aí eu foquei, depois que eu me formei, eu resolvi focar realmente no empreendedorismo, no direito. Antes de a gente entrar no assunto, é legal, que eu não sabia desse teu lado aí. Eu conheço o Heitor há, sei lá, uns 2 meses mais ou menos. A gente nunca conversou a fundo assim, desse teu lado muito mais empreendedor, né? Vários negócios. Mas tu falou uma coisa ali, montei franquias e não deu certo. Sim. O que não deu certo e por quê?
Na verdade, um amigo me chamou para ser um investidor numa franquia que ele tinha analisado. E na época, por impulso, até sem analisar muito, sem entender muito do mercado, eu falei, não, pô, eu vou então investir em você e vou montar uma franquia de cosméticos e tal, porque, pô, toda mulher gasta muito. Eu falei, olhei, pensei na minha namorada na época, falei, pô, é sucesso. E aí foi, eu acho que a gente aprende com os erros, né? Então, é por isso que eu foquei nessa pergunta. Tu falou de vários casos que deram certo. E eu foquei não deram certo. E eu foquei no que deu errado. Cara, porque eu, pelo menos, penso assim, se tu faz tudo certo, alguma coisa tá errado, né? Esses dias eu tava falando com outro pessoal sobre gestão de investimento e fundo de investimento, né? E a gente tava falando de um gestor e falou assim, os caras são bons. Tu não acha? Assim, cara, eu não gosto de dizer se o cara é bom ou se ele é ruim no mercado de alta. Sim. Porque no mercado de alta, cara, todo mundo é bom. A gente brincava, eu tive empresa de corretagem de ações e a gente falava, tu pode comprar a Merposa, Merda em Pó SA, que vai dar certo, cara. Sim. Então, assim, não precisa saber muita coisa. E a gente aqui nos Estados Unidos, e no Brasil aconteceu também, no boom imobiliário, cara, todo mundo virou corretor. E não tô falando mal da categoria, muito pelo contrário. Mas aquela pessoa que não é vendedora, no mercado de alta, ela nunca vendeu nada. O comprador foi lá e dizia, eu quero comprar aquele imóvel. O cara tirava pedido. Sim. Então não dá pra dizer que o cara é bom no mercado de alta. Sim. E no mercado de baixa, como o Warren Buffett diz, né, na hora que a água baixa, que a gente mostra se a gente tá de cueca ou não, cara, é no mercado de baixa, é no problema que a gente aprende. E eu, cara, já fiz muita coisa, muitas deram errado e foi aonde eu cresci mais, né? Então, por isso que eu perguntei. O que deu errado e o que tu aprendeu com isso? Eu vou te contar a história que assim, eu acho que assim, eu sempre tento trazer a situação negativa, a situação ruim e transformar em alguma coisa boa, porque se você tá na baixa, no mercado de baixa, se você tá com um problema na mão, primeiro você tem que solucionar ele, né? Ou senão você diz give up, never give up. Então assim, primeiro eu acho que se você quer ser empreendedor, põe isso na cabeça. Você vai errar 10, 100 vezes, acertar 10 vezes, mas você não pode desistir. Vai errar muito mais do que acertar, muito mais. Sempre. Assim, só que os seus acertos têm que cobrir os seus erros, senão você também não consegue prosseguir. E errar naquela coisa uma vez só, né? Sim. Não repetir o mesmo erro, né? Eu sempre falo, até comentei com você que a gente escreveu um e-book para o pessoal que quer empreender aqui, coisa simples, mas assim, tem algumas informações essenciais. E eu falo assim, o ideal é você aprender com o erro dos outros. Sim. Então, se você já tem alguém que errou, por que você vai cometer o mesmo erro? Por isso que é importante a informação, o planejamento. Uma vez, isso me lembra uma vez, eu li uma reportagem da presidente do BNDES na época, e ela estava entrevistando pessoas pro BNDES, né? E era uma mulher, pulso firme, e toda vez que ela perguntava pro candidato qual foi o maior erro dele, o cara dizia que não tinha ou que não lembrava, ela desconsiderava na hora. Assim, tu nunca errou, tu não vai vir errar aqui. Certo. Eu quero alguém que já errou e que já aprendeu pra vir pra cá, né? Já errou bastante. Que já errou bastante. E isso... Agora eu vou usar isso como gancho pra gente entrar, porque antes de falar das oportunidades de investir nos Estados Unidos, ou que os Estados Unidos propõem, eu quero estressar uns outros tópicos, porque antes de fazer o negócio a gente tem que, em primeiro lugar, na minha opinião, desconstruir a mentalidade que a gente vem de fazer negócio no Brasil, fazer negócio aqui nos Estados Unidos. Então lá a gente teve hiperinflação que os caras não têm aqui, então o nosso pensamento normalmente é de curtíssimo prazo, os caras pensam aqui em 5, 10, 15, 20 anos, o que falar no Brasil, 10 anos são 2 presidentes. Como é que eu vou me programar para 2 presidentes se eu não consigo prever o que um vai fazer, né? Sim. Isso se não tiver nenhum impeachment no meio do caminho. Então, pegando isso, né? A gente empreendeu aqui no lado imobiliário. Tu, como ajudando pessoas a fazer negócio aqui, talvez tenha experiência em outros ramos. O que tu vê, assim, que as pessoas vêm de vício de negócio lá, de fazer no Brasil e querem implementar aqui nos Estados Unidos que não funciona, né? Assim, eu acho que isso é essencial para o empreendedor vir para os Estados Unidos, ele conseguir mudar a mentalidade dele, assim, de tirar realmente essas características do empreendedor brasileiro. O empreendedor brasileiro é muito bom porque ele é um cara de ação, um cara que sabe fazer e ele sai fazendo.
Só que aqui ele está chegando no mercado, sempre falo isso para os clientes, é um mercado competitivo e profissional. A nossa instabilidade lá, nesse sentido, ajuda. No sentido de buscar solução, de ir fazer rápido. Eu acho que o que a gente precisa mudar nesse sentido é o prazo com o qual a gente pensa por causa da nossa instabilidade, né? Sim. Então, o empreendedor ele acaba pensando em prazo curto, né? E aqui, na verdade, você tem que pensar num prazo médio e longo. Então, assim, quando ele chega no mercado, ele tem que entender que ele tem que primeiro ter planejado chegar no mercado. Sim. Tem que ter todas as informações coerentes ao ramo de negócio dele, Sim. que é muito específico. Sim. As licenças, as regulamentações, né? Assim, quais os caminhos que ele precisa percorrer para chegar lá. Então, a gente até brinca, assim, o americano aprende a fazer um business plan, eu acho que na pré-escola, né? Mas eles têm economia doméstica no high school. No né? high school. É, exato. Aí o brasileiro, Não. muitos empresários bons, e não criticando, mas é normal. Eu fui um desses, assim, eu nunca fiz nenhum planejamento. Cara, uma vez eu estava montando um fundo de investimento lá em Florianópolis e eu fui falar com uma construtora. Na verdade, eles chamaram a gente porque eles queriam desenvolver um projeto em cima de um terreno e precisavam fazer uma estrutura de fundo. Aí o cara me apresentou a conta toda. Assim, cara, cadê o preço do terreno? Quanto é que... Ah, desculpa, cara, a gente não botou o terreno porque normalmente, como o terreno já é da família e a gente não olha isso. O cara, como ele já tinha o terreno e antes ele não usava fundo de investimento ou recurso de terceiros, ele fazia o seguinte: o terreno é custo zero, eu vou gastar 1 milhão para construir, então eu tenho que faturar 1,5 milhão. Quanto terreno gastou não vale, interessa. Então, essa é a dificuldade. Assim, o brasileiro tem que chegar aqui, ou o empreendedor em comum, e saber que aqui é um mercado realmente competitivo e profissional. Então, se é competitivo, você tem que entender que, independente do seu ramo, você vai ter algum tipo de competição. Sim. Você não pode errar, cair em buracos rasos ou até fundos que você já sabia que ele estava lá, assim, à toa. Uhum. Né? Você com certeza vai cair em muitos buracos no seu caminho de empreendedorismo. Sim. Mas se você puder desviar de quase todos ou a maior parte deles, você vai chegar lá e vai estar na frente do seu competidor. Isso não significa dizer, né, que planejar não significa dizer que você vai pensar muito e não vai agir, muito pelo contrário. É você planejar a sua ação, né? Não é vir pra cá e ficar 10 anos pensando, analisando e não fazer nada. Muito pelo contrário, é entender como é que funciona e saber como agir naquele caso. E eu digo isso porque quando a gente veio pra cá em 2014, a gente encontrou uma pessoa aqui de uma outra construtora de São Paulo bem grande. E eles já estavam há 3 anos estudando o mercado americano e não entraram. E a gente veio para cá em praticamente 4 meses, estudamos o mercado, decidimos e entramos. Não que a gente seja melhor do que ele ou não, muito pelo contrário. A única coisa que a gente fez diferente, na minha opinião, é que a gente veio, estudou o mercado, planejou as nossas ações e agiu. Significa que vai dar certo sempre, mas o primeiro passo é agir para te ir corrigindo aos pouquinhos depois, mas o básico tem que olhar, né? Sim. E eu acho que, na verdade, minha recomendação é assim: se o brasileiro for vir de algum tipo de visto profissional, ele vai ter que ter um business plan. Então, já que você vai fazer um business plan, faça um business plan já realmente bem feito, pensando realmente, analisando o mercado, estudando, sabendo e planejando isso, porque isso não vai mudar o seu destino. Às vezes tem muita gente que vem e consegue, assim, sem business plan, sem planejamento. Sim. Mas realmente vai te economizar muito tempo, né? E tempo eu acho que é o único ativo que a gente não consegue comprar. Não. Eu sempre falo isso, assim, eu tenho tolerância zero para perder tempo, assim, né, cara? E fazer o business plan não é fazer só o business plan, tem que fazer o visto, aí eu vou fazer o business plan pro visto, né? É o que tu falou. Cara, já faz para executar o troço, porra. Já vai vir, já vai ter que ter o trabalho de fazer. Faz direito para executar. E esse negócio do tempo, cara, é uma outra coisa que eu, pelo menos, nas pessoas que eu atendi para virem fazer negócio conosco na área imobiliária, é justamente isso. Aqui eles têm um termo que eu não sei como traduzir para o português, que é o bullshit, né? Sei lá, ladainha, conversa fiada, não sei, né? E é uma coisa que, não vou dizer que não tem aqui,
mas que se evita, né? Porra, cara, vai falar com alguém, sim é sim, não é não. Ó, eu vim aqui só pra pegar informação, aí não tenta dar uma volta pra enganar o cara, porque ele vai entender o que tu tá fazendo, né? E é uma falta de respeito, né? Tu tá gastando o tempo da pessoa sem o fim correto, né? Avisa pro cara, bicho, eu quero investir aí, quero conversar contigo sobre o segmento, podemos conversar? Isso eu acho que é uma coisa que vem muito e é uma barreira, né? Sim, o americano é muito assertivo, eu acho, né? Assim, e os caras de sucesso também. Então, se ele tiver interesse, ele vai demonstrar interesse, né? Eu acho que, claro que toda regra tem sua exceção, mas se você quiser também uma sugestão, uma recomendação, uma dica, seja assertivo, né? Assim, eu acho que assertividade, e aí você vem também outras coisas que estão envolvidas no seu negócio. O ideal é você ser honesto também, o ideal é você ter respeito pelo próximo, mas você tem que ser assertivo no mundo do empreendedorismo. Você está no mundo de negócio. Eu entendo que as pessoas têm medo de falar isso porque... se eu disser pro cara que eu tô aqui só para pegar informação, ele não vai me dar a informação. Cara, tudo bem, vai ser mais difícil. Porque de 10 que tu vai falar, 9 não vão querer conversar contigo. Mas o 1 que te der atenção, ele vai entender que tu tá respeitando ele e ele vai te respeitar também, né? E, porra, nenhuma relação de negócio existe sem respeito. Então a primeira coisa é que o cara que vai falar contigo acredite em ti, te respeite. E essa assertividade, cara, aquilo que tu ia fazer em 6 meses, tu pode resolver em 1 semana, né? Sabendo dizer sim na hora certa ou não na hora certa e realmente o que tu quer fazer aqui, né? E principalmente com prestadores de serviço. Eu acho que esse é o grande ponto. Aqui nos Estados Unidos, até na outra conversa que a gente teve no outro episódio, a gente destacou isso. O trabalho aqui é valorizado demais. Então, o advogado, quando ele atende, ele cobra pela hora, o contador, ele cobra pela quantidade de lançamentos contábeis que ele vai fazer. Então, ele não tem um plano lá, igual tem no Brasil, é 1 salário mínimo, ou é 2 salários mínimos. Cara, quantos lançamentos a tua empresa tem? É X, então tá. E como o serviço... o entregável dele é a resposta pronta, é comum aqui as pessoas, o serviço tu pagar uma parte adiantado, né? E muita gente que vem do Brasil não entende isso e fica dando volta até achar alguém que ele vai conseguir dar um elástico, né? Mas aí é o velho dilema, né? O barato sai caro. O barato sai caro. É sempre assim, você está vindo para cá, você está em outro mercado. Não é só porque você está contratando uma empresa brasileira, a gente estudou o mercado para entrar. Então, a gente tem nossos competidores, a gente tem como qualquer tipo de mercado. Então, aqui você não consegue fazer um milagre, né? Assim, aqui tudo tem um custo, é tudo calculado. No nosso caso, a gente chama consultoria, então são em horas. Sim. Então, hora trabalho. Não tem matéria-prima física. Isso. Mas é o tempo que conta, cara. Se você for ter que contratar uma consultoria, você vai ter que pagar. Assim, então, você vai pagar um FII avançado, você pode negociar? Sim, é um mercado que aceita a negociação. Sim. Né? Assim, só a negociação não é tão abrangente, às vezes, como no Brasil. Né? Que você fala, eu vou lá, vou pedir... Até porque aqui... lá no Brasil, principalmente negociação se é à vista ou a prazo, né? Como à vista e a prazo, aqui o cara não vai ganhar mais ou menos, porque a taxa de juros é zero. O poder de negociação nesse sentido é menor. Sim. Mas não quer dizer que não exista. Sim. Depende de uma série de, eu acho que variáveis, mas assim, basicamente você não vai chegar num cara e falar assim, me dá 30% de desconto. Sim. Que vai soar como uma ofensa. Então você tem que entender que você está no mercado que é de 5%, 10% de desconto. Nas transações imobiliárias, por exemplo, a média de desconto é 3%. 3. Quando que a gente, no Brasil, a gente nasceu lá, a gente sempre tradou lá, a gente sempre fez negócio lá. Você fala, me dá 3% de desconto. Você nunca vai pedir. Entendeu? Você não é nada. Porra. Mas é porque aqui as coisas são feitas, acho que com um preço já fixo, com um custo já. Assim, então não é aquela matemática que, eu vou cobrar o dobro para dar metade do desconto. Até porque, como é um mercado competitivo, tu sabe que se tu aumentar um pouquinho o teu preço ou tu abaixar demais, se tu abaixar demais, tu não vai conseguir entregar tudo que eles vão te comprar. E se tu subir demais, o cara vai pro vizinho do lado. Então o preço já é muito justo entre os concorrentes, né? Então um advogado custa $350 a hora, o outro vai ser mais ou menos conforme a qualificação e experiência que o cara tem, mas beleza, eu achei um advogado de $150 a hora, $50 a hora, boa sorte. Porque $50 a hora é pro cara que tá começando, talvez ele não tenha tanta experiência, não tenha errado tanto, né, e não saiba qual é o caminho que ele tem que correr. Então tem coisa assim que o barato realmente sai caro. No setor de construção, trazendo pro nosso lado,
o maior erro que eu vejo as pessoas cometendo é na questão do advogado, do arquiteto. O cara pega, não, eu quero fazer um projeto, meu arquiteto aqui do Brasil já fez o projeto. Cara, é pagar 2 vezes, porque cada cidade tem o seu plano diretor aqui. Então, e uma coisa que as pessoas não entendem é o condado de Miami é formado por 36 cidades, não são bairros. Então, sim, Miami é uma cidade, Miami Beach é outra cidade. E cada uma tem o seu código de construção. Então não adianta você contratar um arquiteto do Brasil para fazer o projeto para lá, porque o cara vai ter que ir lá nos Estados Unidos fazer todo o projeto de novo, né? Nessa empresa de business que a gente traz redes de franquias ou de empresas querendo vir para cá. Então a franquia ela tem um arquiteto homologado no Brasil. Sim. Ela tem que homologar um aqui ou contratar um aqui. Sim. Né? Então o que a gente às vezes faz é que a gente usa de lá para fazer o layout. Né? Exato. A questão de marca, enfim, do que tem que ter. Isso, ou o que não tem padrão, que não ter. Né? Agora, onde vai passar a parede ou quantas tomadas tem que ter, tem que ser o cara daqui, porque da parte técnica... Não tem jeito. Parte técnica porque é o que você falou, cada cidade tem um código. Então... Inclusive, o arquiteto para trabalhar na cidade, ele precisa ter a licença dele na cidade, né? No condado. A gente se deparou agora um arquiteto, um cara bom arquiteto, bastante experiência de Nova York, mas aqui ele não pode atuar, porque ele não tem a licença dele aqui. Eu não sabia disso. É isso mesmo. O cara tem licença lá, daí ele tem que... É estadual, né? É estadual. Aí normalmente o que ele faz? Ele monta uma parceria com um arquiteto local. Para assinar o projeto. Aí ele desenha lá, o arquiteto daqui adapta e assina. Mas lógico que isso vai ter um prêmio porque tu tá pagando por 2 pessoas. Se vem do Brasil ou de qualquer outro país é pior ainda. Um quarto ponto antes da gente entrar nas oportunidades é o tentar não ser esperto, né? Tentar ser mais ligeiro que o cara aqui. Aqui, assim, para você ser esperto, você tem que ter informação. Então, assim, eu acho que é isso que é ser esperto. Você buscar informação, você fazer um bom plano de negócio, você buscar as informações da área que você está empreendendo. E aí você vai ter conhecimento para conseguir discutir, conhecimento para conseguir negociar. Assim. Aí não é esperto, né? É eficiente, né? Eficiente, O esperto que eu digo é o cara assim, eu vou tentar dar o elástico nele aqui, ali. Não, aí, assim, você pode tentar, mas você vai conseguir uma vez, na segunda o mercado já sabe quem você é. Então, e você vai acabar aí, sei lá, realmente indo pro caminho errado. Então, se a gente fosse também dar uma sugestão para ele, o cara tem que realmente fazer o bom trabalho, empreender realmente na dificuldade, realmente perseguir vários objetivos e um deles é tentar ir pelo caminho certo. Okay? Bom, entrando aqui no nosso tópico, então, falando de oportunidades de negócio, né? O meu lado é o imobiliário, então o imobiliário ele gera bastante negócio, né? Seja para renda, seja para construção mesmo, desenvolvimento, como a gente diz. Quais outros setores que vocês têm atuado, que tu vê assim, que tem gerado boas oportunidades ou bons negócios? Eu vim da área de M&A, né, de fusões e aquisições de empresas. Então, a gente trabalha com muitos projetos de compra e venda de empresas, uma parte total ou parcial. Sim. Né? E isso significa que você pode comprar um restaurante aqui, comprar algum negócio já em andamento, você pode comprar uma franquia e startá-la do zero, mas também pode investir, né, em outros projetos que já estão em andamento. Né? Pode investir numa startup, sim, um valor pequeno de investimento, você pode investir e comprar os shares de uma empresa que já está em andamento de menor porte. Então eu estou falando de um pequeno e middle market, aí, que ele pode realmente investir, é onde que a gente tem trazido bastante oportunidades para investidores brasileiros. Em termos de faturamento, o que é considerado pequeno ou middle market aqui? Aqui é um mercado muito agressivo, né? Sim. Então, se você pegar o middle market comparado do Brasil, o middle market é muito grande. Na verdade, eu pergunto isso porque no banco, se a tua empresa fatura acho que menos de 20 milhões, tu é considerado pequena empresa. Então, 20 milhões 20 de dólares. A gente está falando de 120 milhões de reais. Então, na verdade, assim, grande parte das nossas oportunidades estão realmente no mercado pequeno, se você comparar isso daí. Dessa forma. Alguns projetos específicos a gente tem que são mais high-end, que são alguns projetos mais robustos, e aí Sim. também a oportunidade é mais para family office, fundos de investimentos específicos e tal, e a gente acaba fazendo um roadshow para captar esses investimentos e não acaba sendo oportunidade para quem realmente está querendo investir aqui de pessoa física. Entendeu? E qual é o perfil assim do negócio desses
desses projetos que tem para investir, no sentido de, beleza, veio de fusões e aquisições, então é comprar empresa que tem gestão ruim e melhorar, é o cara que está querendo se desfazer do negócio porque vai se aposentar e precisa de alguém assumir. Como é que é esse perfil assim dos negócios que tem à disposição? A gente tem um viés muito grande de empresas brasileiras e empresários brasileiros vindo para o mercado americano. Tá. Então, através de franquias ou não, através de operação própria. Então, sim, quando ele está vindo para o mercado alcançado, ele abre a oportunidade de fazer um funding através de investidores. Então, eu estou vindo uma nova operação, pretendo captar $300 mil, $500 mil. Eu queria que vocês captassem esse investimento para me ajudar. E para isso, eu vou ceder shares, eu vou fazer um convertible notes, que é... Sim, uma conversão das ações dele. Das ações, que é de dívida por contrato de mútuo com uma opção de conversão em ações. Sim. No futuro. E isso é muito utilizado para startup, né? Então, às vezes, a gente também orienta, fala assim, você está vindo com dinheiro próprio, você quer abrir a oportunidade de investimento para investidores. Nesse caso, então, o investidor ele não atua no negócio, ele entra como um financiador da operação. Isso, nesse caso ele é o investidor financeiro, né? Pode ser um investidor financeiro, e a gente trabalha com dois... Que, aliás, isso é importante, desculpa te interromper, isso é importante destacar aqui que nos Estados Unidos, muito diferente do Brasil, sim, se separa muito o que é dono, o que é gestor e o que é investidor, né? Então, é bem diferente. Às vezes o cara tem 100% do dinheiro investido, tem 10% da empresa. Sim. Às vezes o cara tem 100% do negócio investido e tem 90%. Mas é uma diferença muito grande entre quem é o cara que bota o dinheiro e quem é o cara que toca o negócio. E o cara que toca o negócio aqui tem bastante valor, né? Ele não, no Brasil ou na América Latina, dá-se mais valor para quem vem com dinheiro. Aqui entendo que dá-se mais valor para o cara que executa o negócio. Sim, é um mercado mais profissional, né? Então, eles entendem o que é você fazer uma empresa e você ir vendendo uma startup. Ela tem o seed money, depois o Series A de captação, Series Sim. B, Series C. Então, assim, ela vai captando e vai cedendo parte do seu share ao longo do prazo. Eu sempre falo, a família Henry Ford hoje, se eu não me engano, são 6 a 8% que eles têm. Da Ford. Se eles não fossem vendendo os pedaços, hoje eles não seriam quem eles são hoje. Sim. Porque eles precisam de dinheiro para acelerar, para o crescimento, para a estruturação da companhia. E tem o caso bem conhecido do Steve Jobs, né? Que foi demitido da Apple. Continuou sendo dono. Isso. Mas não era mais o cara que tocava o negócio, foi demitido, que foi na época que a Apple caiu e depois chamaram ele de volta. Então, uma coisa que uma pergunta que sempre vem muito, assim, hoje a gente tem a gente vai fechar o ano com certeza com mais de 2.000 pessoas que entraram em contato com o nosso escritório nesse primeiro ano de operação, buscando investir ou empreender, que nossas duas veias, que é investidor Sim. ou empreendedor. O cara que vem, Heitor, quero investir aí, e Heitor, quero montar um negócio aí. Basicamente dividido assim, o cara que quer investir, ele quer botar o dinheiro numa moeda forte, ou quer ele preparar para vir para residir aqui posteriormente no futuro, e o cara que quer empreender, ou ele já está aqui, ou ele Sim. quer realmente vir para cá, para tocar o negócio, quer mudar, quer buscar mais segurança, ou buscar outros caminhos, que é a Sim. questão do sonho de morar Sim. nos Estados Unidos, tudo. Mas a gente divide esses dois. A gente teve quase mais de 2.000 pessoas que entraram em contato e receberam respostas e se comunicaram com a gente para comprar franquia, para trazer negócio, para fazer business plan, para abrir a empresa. E uma pergunta que sempre vem é o seguinte: eu posso montar minha empresa aí? Nos Estados Unidos, uma coisa que muita gente sabe, qualquer um pode montar uma empresa. Não precisa ter visto para montar a empresa. Não precisa ter visto, nem precisa estar aqui. Assim, o cara pode montar uma empresa remota. Sim. Aliás, né, uma coisa que a gente está acostumado lá com junta comercial, registra contrato, assinatura... Firma reconhecida pelo Papa e aquela história toda. Cara, aqui para te montar uma empresa, tu precisa dizer o nome da empresa, quem é o administrador, o endereço e quem é o administrador. O dono não interessa. Para registrar no Sambis. Porque a relação de sociedade vem depois no artigo de incorporação, que é como se fosse o contrato social. Ele vem no Operating Agreement, na verdade, que é um contrato particular. Entre os sócios. Exato. Assim, falou, isso não está registrado na junta? Falei assim, teoricamente não. Eu lembro que quando a gente estava montando a nossa operação aqui, e a gente trabalha com investidores, né?
Desculpa. E a gente trabalha com investidores. Eu lembro que o advogado brincou, é um advogado americano que conhece muito da legislação brasileira porque ele atende bastante gente. Daniel, se esse é o problema, eu vou ali no cartório e peço para eles carimbar para ti ver o carimbo lá, né? Porque a gente é acostumado a isso, não, registra na junta e cada alteração que vai fazer tem que consultar na junta para ver se pode fazer a alteração para depois tu fazer. Então, aqui é muito mais simples, né? Como tu falou, o cara lá do Brasil liga pro advogado aqui, e o advogado que abre não é o contador, é diferente lá disso também, né? Sim. Quero abrir empresa, o cara abre. Abrir empresa, qualquer um pode abrir. Qualquer um pode abrir. A diferença vem do direito romano, direito canônico, que lá se presume a fraude, né? Porque você tem que reconhecer a firma. O cara assinou na sua frente, tem testemunha na sala, mas tem que ir lá e reconhecer a firma do cara no cartório, pra ver se ele não assinou errado e tal. Aqui não, que é o contrário, se presume a boa fé. Exato. Né? Assim, se o cara. Por isso que todo mundo teoricamente anda na linha aqui, né? Porque assim, se você cometer fraudes ou fazer, ou por exemplo, a consequência é pior. Uma coisa bem simples, bad check, né? O cheque sem fundo. A cheque é dinheiro, porque o cara acredita, se o cara tiver um bad check, vai ser processado criminalmente. Então ninguém vai dar um cheque sem fundo, sem estar com o dinheiro na conta. Não contando com o dinheiro que vai entrar. Exato. Então o cheque para frente. Então é uma cultura que realmente foi criada no nosso país. Né? Isso que tu falou é bem, bem importante aqui se presume a idoneidade, né? Isso. Cara, a declaração de imposto de renda. O contador falou, Daniel, tecnicamente eu posso fazer todo o teu imposto de renda da empresa sem as notas. Ele não vê as minhas notas. Lá no Brasil tem que ter a nota, mandar a cópia, cada nota tem 3 via, o cacete. Não precisa ter a nota. Ele assim, Daniel, só vai precisar ter a nota se por algum motivo a Receita Federal daqui for auditar o teu balanço. Daí ele me explicou, isso eu comentei no outro podcast, que quando tu tem prejuízo num ano aqui, tu pode jogar esse prejuízo para trás para compensar o imposto que tu pagou no passado, 2 anos para trás. Legal. Então tu pode, beleza, ano passado eu paguei, sei lá, $100 mil de imposto. E esse ano eu tive prejuízo, esses 100 mil eu posso jogar para frente e compensar em lucros futuros do imposto que eu já paguei. Só que quando tu faz isso, tu abre o teu balanço para a Receita auditar até que tu pare de jogar esse prejuízo para frente. Então, se em algum momento o cara fala, então tá tu tendo prejuízo, então deixa eu ver o teu balanço. Ele vai pedir tuas notas. Mas até que isso não aconteça, a Receita Federal tá acreditando em ti. Que aquele imposto de renda que tu tá mandando é o correto e é sobre aquele imposto que tu vai pagar. Agora, se tu não pagar, amigo, não interessa quem tu seja, pode correr o risco de ir pra cadeia, que foi a bagunça que deu com o Hélio Castro Neves, num prêmio ali que ele ganhou e o contador dele lá declarou errado e ele quase foi em cana, né? Não, aqui é coisa séria, né? Por isso que teoricamente funciona. Tu falou enfim, de middle market, de pequeno mercado. Qual é o valor que precisa para investir aqui? Sim. Varia, mas... o que a gente tem aqui são várias oportunidades. O cara pode começar um investimento com $10 mil, entendeu? Assim, o cara pode ter $100 mil, $500 mil, $1 milhão, assim, depende do que o cara busca, né? Sim. O ideal, a gente gosta de sempre pulverizar. Se o cara tem um valor mais expressivo, o ideal é ele pulverizar o investimento como se fosse uma carteira de investimento. Sim. Investir em empresas na bolsa é a mesma coisa que você comprar cotas de startups, por exemplo. Sim. Aqui eles têm uma coisa que chama Venture Capitalist, que é o cara que investe em empresas já em andamento. Sim. E tem os Angel Investors que investem em empresas em formação. Uma fase antes. Que é o cara que tem a ideia. Tem a startup ideia, eu preciso de um seed money, um Angel Investor para eu começar a rodar. Que normalmente esse seed money acaba sendo pequeno, né? Porque o cara já tem a ideia, é para desenvolver alguma coisa, ou se ele já tem desenvolvido é para investir no marketing, alguma coisa assim. O seed money é realmente... Normalmente é um valor menor. Sim. Aí o Venture Capital... O risco é bem maior também. O cara vai dar... o risco é bem maior. E no Venture Capital ele vai buscar uma coisa... já funciona, tem track record. Eu sempre costumo dizer que esse é um país de track record. Sim. Por que track record? Você tem que mostrar o que você fez. Sim. Para criar aqui o seu score, você precisa ter... tempo, né? Sim. Se não adianta você chegar que cheguei hoje, meu credit score é 700, por exemplo, que seria um bom credit score. Sim. Mas você já tem que ter alguma coisa antes. Se você mostrar que você está 1 ano aqui e você fez as coisas certas, seu credit score vai subir. E isso a gente sentiu na pele. A gente veio para cá com a operação imobiliária, a gente montou um fundo no Brasil para investir aqui. 100% de investidores brasileiros.
No segundo ano que a gente estava aqui, no ano passado, em 2016, que a taxa de juros no Brasil estava um estupro, estava 18% ao ano. O cara ganhava 18% sem fazer nada. Assim, cara, não tem como captar no Brasil. Vamos tentar captar com os gringos aqui. Pergunta deles, o que tu já fez? Aí a gente mostrava, não, porque no Brasil eu construí 17 casas, fiz não sei quantos... Não, amigo, aqui. Quantos tu já fez aqui? Nenhum. Quantos prédios tu tem pronto aí que já passou o furacão e não caiu? Né? Então, nenhum. Então a gente sofre ainda nessa nossa entrada com um investidor local. Mas isso, graças a Deus, vai acabar em fevereiro, quando a gente entregar a nossa primeira obra, que já passou pelo maior furacão registrado na história do Oceano Atlântico. Então, nós estamos bem. Mas isso realmente resume o que tu falou. É um país de track record. O cara quer saber, cara, o que tu fez. A gente deu o exemplo no podcast da semana retrasada com o André, do Jorge Pérez. O cara quebrou na crise. Quebrou. Não porque ele era ruim, porque o mundo quebrou. Sim. Cara, deu 2 anos, o cara voltou e construiu 1.000 unidades aqui, entendeu? Com dinheiro de investidor, porque ele mostrou, cara, eu sei fazer. Eu me dei mal por causa da economia, mas eu sei fazer. Sim. E a gente traz algumas redes de franquia e o cara fala, pô, a gente está trazendo uma grande, uma rede de franquia inovadora na área de alimentação saudável, muito Sim. boa. Tá 1 ano e meio já no Brasil, vendeu mais de 25 unidades. E aqui, a gente fez uma reunião com o Simon Group e falou assim, ó, quais são os principais shoppings? Ele falou assim, ó, você tem operação rodando já? Falei assim, não, mas a gente tem 25 operações no mundo e tal. Falei assim, ó, isso não faz importância pra gente, porque você precisa de um negócio estabelecido aqui. Sim. Depois que você abrir a primeira, vamos sentar, a gente tem interesse, a gente gosta do negócio. Não, mas até lá, mostra que é bom. Pra você entrar no Premium, no Classe A, Sim. tem que começar pelo... Sim. Pelo piorzinho, Sim. fazer o seu track record, fazer o negócio funcionar, mostrar que o negócio funciona no mercado americano. Sim. Então é isso que eles buscam aqui, bons negócios. Se você tiver um bom negócio, se você é brasileiro, você quer vir para cá e você acha que cabe aqui, faça um bom estudo, faça um bom trabalho, entre no mercado, comece a primeira operação o quanto antes, né? Dê o start rápido, assim, e crie seu track record. Você vai encontrar várias pedras no caminho, mas se você tiver um bom negócio na mão, você vai crescer rápido aqui. Se a pessoa quiser diminuir o risco dela para acelerar a velocidade, consegue um parceiro local, enfim, se junta com alguém aqui. Feito é melhor do que perfeito, né? O cara quer entrar aqui, cara. O cara tem 25 lá, não entra montando 25 franquias aqui, né? Não, começa uma a uma, né? Assim, e uma das coisas interessantes é você buscar um operador local, né? Sim. Porque assim, a sua curva de aprendizado, eles sabem disso. Eles falam assim, eu não vou acompanhar a sua curva de aprendizado para te colocar num espaço premium aqui. Sim. Sim. Assim, a não ser que você, tô vindo aqui, tô contratando essa empresa que é uma empresa especializada em gestão de restaurante, por exemplo. Sim. Que é uma das coisas que a gente está trazendo para cá, um restaurante muito bom de São Paulo também. E ele fala assim, pô, mas eu não vou acompanhar a sua curva. Sim. Ele é bom lá. Se você contratar um mega de um negócio aqui, de um operador local com experiência que a gente conheça, a gente pode até analisar para passar num board, entendeu? Sim. Na aprovação. Sim. Mas, otherwise, em outro caso, assim... Isso a gente tomou cuidado quando veio para cá, que esse fundo que nós montamos foi para desenvolver 2 projetos. Aí no primeiro projeto, a gente optou por comprar um terreno que já tivesse um projeto aprovado. Então a gente... Para eliminar essa fase de... A gente já diminuiu muito a nossa curva. A gente acelerou a nossa curva de aprendizado. Lógico que a margem diminuiu. Mas também diminuiu o risco. Então quando a gente foi para o segundo projeto, que está em desenvolvimento, a gente já sabia quais eram os problemas que poderiam dar lá na frente e já resolveu eles antes. Cara, E é entender que tu tá deixando de ganhar para aprender alguma coisa. Às vezes, eu trabalhei muito tempo com ações, as pessoas perguntaram, qual que é o curso bom para fazer de ações? Cara, em vez de tu gastar 5 mil num curso, vai investir, cara. Compra ação, perde dinheiro, compra opção, perde os 5 mil, porque qual que é a diferença? Cara, as maiores coisas que eu aprendi sobre investimento em bolsas foi operando na mesa, não foi no curso de MBA que eu fiz lá de uma faculdade conhecida no Brasil que eu aprendi. Não, cara, aprendi tomando taco ali. No final Daniel, vamos lá, no final do dia, cara, você vai aprender com seus erros. Isso aí. Você tem que estar muito antenado para não conseguir fugir disso. Mas não adianta, o empreendedor ele vai falhar. Ele tem que estar com isso dentro dele. Assim, isso são ossos do ofício. Sim. Assim, eu vou errar, e quando acertar tem que valer a pena. A Flórida é a porta de entrada
para praticamente todos os países da América Latina aqui. Muitas empresas, grandes empresas, têm a sua filial, a sua central de América Latina na Flórida, né? A gente está aqui por causa da proximidade, a gente está no mercado imobiliário, então o discurso de venda é muito mais fácil, é 8 horas de viagem só e tal. Mas não significa que a Flórida é o único estado para investir. Vocês tiveram alguma experiência de algum outro estado nos Estados Unidos, dos 50 que existem, que foi interessante ou que vocês analisam? A gente analisa, na verdade, aquilo que você falou. O hub de entrada aqui para o brasileiro e para a América Latina é a Flórida, né? O hub de negócios aqui. E a gente até fez algumas análises e tal, que eu até coloquei no e-book bem interessante. 113 milhões de visitantes por ano. A Flórida, o segundo melhor estado para fazer negócio. Então, assim, realmente se transformou num estado muito bom para negócio. Tá? Então, a gente realmente focou aqui. Uma coisa interessante é que nosso business plan era para expandir para Nova York. Ah, é? Só que depois, o de vocês? O nosso, para expandir para cá, o primeiro escritório em Nova York. A gente chegou até a ter um escritório virtual lá para ter um endereço. E por que mudaram? Porque lá tinha duas operações em andamento que tinha 10. Então, assim, não adianta. Assim, e a Flórida é mais friendly, mais amigável para fazer negócio que Nova York, né? Para te abrir. Nova York, questão de tributária. É que Nova York você tá no... Todo mundo quer estar lá. O seu nível tem que ser muito mais alto, entendeu? Você vai competir com pessoas muito grandes lá. Mas o número de brasileiros, que era o nosso foco no primeiro ano, realmente era muito maior aqui. Tinha 10 projetos aqui, uma proporção em 2 ou 1 projeto lá em Nova York. Sim. Então a gente acabou realmente mudando esse plano e escolhendo o mercado da Flórida para entrar no mercado. A pergunta sobre outro estado, a gente está analisando e fazendo estudos para Califórnia, que é um estado muito conhecido também, que o brasileiro busca. Sim, a 7ª economia do mundo. E New Jersey, né? Tá. Que fica realmente perto de New York. Então são, acho, os 2 lugares que a gente tem olhado porque pediram, né? Eu sei que tem muito brasileiro também com olho para Houston, tudo, mas a gente só está olhando esses 2 por enquanto. Então tentando focar também as operações aqui na Flórida. Se a gente fosse botar passos para fazer negócios aqui, ou para abrir empresa aqui, ou para expandir, investir, enfim, quais seriam esses passos, na tua opinião? Eu acho que assim, o primeiro passo que o empreendedor tem que dar para vir para cá é realmente estar preparado, né? Assim, estar preparado com o que ele tem que ter tempo. Sim. Né? E tem que ter o dinheiro necessário. Querendo ou não, se o cara realmente ganha em reais e quer vir para cá, ele sabe que hoje a conversão é um negócio que vai penalizar ele, se ele for vir com dinheiro próprio. Mas isso não é um impeditivo, né? Porque, como a gente falou, o cara pode arranjar um parceiro local aqui. Cara, diminui a participação, fica com 1%, com 5% que seja. Assim, ele mas pode, arranja um cara aqui, ele né? Pode realmente arrumar parceiros aqui, ele pode arrumar investidores com uma boa ideia, um bom projeto. Sim. É o que o empreendedor americano faz. Sim. Ele tem a ideia, ele faz o projeto, ele vai gerir, então ele vai buscar dinheiro de outra pessoa para operacionalizar. Sim. Então, é uma visão um pouco mais diferente do empreendedor brasileiro, que normalmente vai fazendo com as coisas e com o dinheiro próprio. Então, Sim. Quer vir para cá? Monta realmente um estudo, faz um planejamento legal, entende mais o mercado, mas gasta principalmente para você setar isso, para você setar o seu plano. Gasta no antes, né? Gasta no antes. E na hora de você for sair, capta, né? Assim, o mercado de startup aqui, se você for vir do zero, fazer um greenfield, que a gente chama, começar do zero mesmo, você consegue captar com uma boa ideia, entendeu? Assim, não é difícil, pelo contrário. Sim. O mercado está buscando bons projetos para investir, porque, você já falou, dinheiro na conta aqui não rende nada. Não rende nada, todo mundo quer ser o próximo Uber. Entendeu? Todo mundo quer ser o próximo Uber. Mas assim, é isso que acontece. Assim, o mercado capitalista, ele força a pessoa a botar o dinheiro para correr. Sim. Botar o dinheiro para girar. É isso que move a economia. Sim. Assim, se eu deixar o dinheiro no banco, ele vai passar o ano, ele vai ter lá. Hoje, sei lá, os 0,75% a mais no ano, eu falo assim, esquece. Esquece, é nada. Não, assim, o cara tem que botar em alguma coisa. Então, ele vai buscar um bom projeto. Então, é isso que a gente aposta, por isso que a gente veio para cá e por isso que o brasileiro está gostando de vir para cá. Sim. Né? Então, assim, você tem... O dinheiro é um diferencial, mas então, assim, faz um planejamento, né? Tente entender o mercado de startups, o mercado de crescimento de empresas. Vou dar o primeiro aporte, mas vou precisar depois de alguém. Quando que vai entrar? Como que vai entrar? Já planeja essa expansão, né? Já planeja essa expansão. Essa continuidade. Que é o que o empreendedor americano faz desde o começo. Vendendo os pedaços da empresa no decorrer do caminho. Sim. O brasileiro... Não existe paixão, né? Eu ia falar, o Brasil tem uma paixão pelo negócio, um negócio de família, tá? E outras coisas te falar, eu não me excluo dessa, tá?
um negócio de família, tal, você tem que vir, você tem que investir, tal, mas pô, você vai arrancando pedaços de você quando você vai arrancando, vendendo pedaços da companhia. Sim. Então tá nas entranhas do brasileiro mesmo que o negócio dele, tanto é que quando saem bons deals, boas compras e vendas de companhia, o cara realmente vende por um bom dinheiro que ele fala, pô, então realmente agora não tem como falar não mais. Sim. Eu como nunca tive herança, somos dois. eu sempre pensei que eu prefiro ter 10% de algo grande do que 100% de algo pequeno. Então, cara, a minha visão é exatamente essa. Juntar mais gente para desenvolver, porque sozinho, porra, é muito mais longo no caminho, né? O caminho é mais longo, mais difícil, assim, mas o brasileiro entender mais ou menos como é esse mercado, o empreendedor, e eles estão entendendo, assim, eu acho que tem os jovens na marra, mas estão entendendo, né? Isso. Tem os jovens empreendedores que já conhecem um pouco mais de mercado, já pensam em fazer um business plan para começar uma startup, isso é muito legal. Sim. Você vê, a gente acompanha, participei muito do campus que a Google fez lá em São Paulo, do Cubo também, que o Itaú patrocinou lá na Vila Olímpia, o nosso escritório fica na Vila Olímpia, São Paulo. Então isso é muito legal, você vê jovens empreendedores, eu falo jovens que estão começando agora, né? Na verdade não pela idade, porque você tem pessoas com mais idade começando agora também. Outro dia eu recebi um pessoal de Itapema, uma consultora grande lá, cara, o pessoal com 60 anos, não, queremos entender o mercado, analisando aquele perfil lá do sul bem alemão, italiano, assim, né? Que precisa entender muito bem antes de tomar decisão, cara, mas o primeiro passo foi dado, né? De estar disposto a se colocar fora da zona de conforto, porque o cara, esse que eu falei não falava nem inglês, mas ele estava disposto a vir fazer negócio aqui, entendeu? Mas estava seguindo esse passo. Estudar, para planejar, para depois executar. Isso é legal. Como a gente trabalha com duas linhas de investidores e empreendedores, a gente faz muito negócio in-house. Sim. Então, assim, você é investidor, você quer colocar nesse projeto? O projeto é bom, a gente avaliou, a gente analisou. Não é garantia de sucesso, obviamente, depende de muita coisa, mas pelo menos assim, a gente passou as métricas e sabe que é igual você analisar o projeto imobiliário. Sim, cara, eu sou investidor, Heitor, eu sou investidor e o meu perfil é esse. Sim. Cara, vai buscar alguma coisa no perfil daquele cara, né? Se ele quer alguma coisa mais estável, vai para uma coisa com menos risco, mas o cara tem que entender que é menos retorno também. E o outro, não, assim, bicho, eu sou fio desencapado, cara, me arranja qualquer coisa aí que eu vou. Cara, tem o perfil, e o investidor existem dois, né? Existe o cara que não sabe e o cara que não quer. Mas ele entende que o outro lado, o gestor mesmo, que não tem o dinheiro, mas sabe fazer acontecer, precisa dele. Então eles acabam casando e seguindo pra frente. E eu sou empreendedor e também sou investidor, então todos os dois lados. Eu sei a dificuldade dos dois. Sim. Os dois caminhos são difíceis. Sim. Não, você ser investidor, você quer cobrar o empreendedor. Você ser empreendedor, não, você quer que o investidor também te cause. Exato. Então, mas assim... Ou quer diminuir a fatia do investidor. Heitor, eu sempre termino o programa fazendo uma pergunta relacionada a sucesso. Qual que pra ti é o ponto fundamental para alguém que vem do exterior ter sucesso aqui nos Estados Unidos? Eu vou falar de 2 pontos, então. Tá? Assim, um é o planejamento, que a gente já acabou de falar. E o segundo ponto é o ponto que todo empreendedor tem que ter, é a persistência. Meu amigo, se você quer ter sucesso, você tem que entender que você tem que ser persistente. Mas ser persistente vai ser a alma do negócio. Você tem que ir atrás, você tem que bater a cabeça na parede todo dia, mas levantar no dia seguinte e falar assim, eu vou conseguir. Sem a persistência, você não vai chegar em lugar nenhum. Se vindo para os Estados Unidos, você tem que planejar. Você não pode agir antes do planejamento, senão você vai perder muito tempo. Sim. E depois que você agir, você tem que persistir. Você persistindo muito, você vai conseguir sucesso. Errar, continuar, fazer e assim vai. É o segredo do negócio e aqui não vai ser diferente. Aqui é o país do negócio. Doutor, obrigado pela tua presença. A gente está aqui no escritório do Heitor, montando a nossa parafernália aqui. Obrigado por ter recebido a gente. Foi um prazer, muito legal. Acho que o pessoal vai gostar bastante. Para quem quer acompanhar, o nosso podcast é disponível no iTunes, na loja do Google Play, e também fica disponível o vídeo no nosso canal do YouTube. Obrigado e até a próxima.